Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje, no Internacional, o STJ barrou a homologação de um ato notarial francês sobre testamento e partilha com bens no Brasil. E no penal, o STF reforçou que quando se trata de menor de 14 anos, o consentimento não afasta estupro de vulnerável. No processual penal, Fachin arquivou a suspeição contra a Toffoli no caso Banco Master. E no Constitucional, o STF decidiu que o teto legal de R$500 não vale para a anuidade da OAB. E no parlamentar, a CPMI do INSS vai ao STF para tentar garantir o depoimento de Daniel Vorcaro, com debate sobre poderes de CPI, dever de comparecer e direito de não se autoincriminar. E antes de irmos para o comentário de hoje, Cibele, lembrando que além do kit Lolere que a gente dá todo final de semana, a editora Foco também vai sortear a Doutrina Curso de Processo Civil Completo Volume 1, edição 2026. E o sorteio já é nessa quinta-feira. Para participar é muito simples, é só comentar "eu quero" aqui embaixo que você já vai estar participando. E o comentário de hoje é da Ana Laura, que falou assim: bom dia, tava atrasada aqui nos episódios, mas hoje consegui colocar em dia. Prometo não perder mais nenhum. Também quero uma caneca da LOL, essa semana será minha. Canequinha disputada essa, viu, Cibele? Mas tem um segredo que eu sempre falo por aqui e reforço, tá? Tem duas formas de você ganhar esse kit Lolerer com caneca e café. Aqui no podcast da Lolerer, comentando ao longo da semana, quem mais comentar leva o kit. Mas também no podcast Após a Graduação, que é um podcast semanal da Lolerer, em parceria com o Instituto IDP, também concorre da mesma forma. E hoje, terça-feira, é dia de episódio por lá também. Lança toda terça-feira às 11 horas. Então, depois que escutar o podcast por aqui, vai lá no podcast Após a Graduação, escuta o episódio número 6 que vai lançar hoje na terça-feira e comenta bastante também para garantir o seu kit caso você não tenha garantido. Lembrando que você não pode ganhar duas vezes para dar chance de todo mundo conseguir o seu kit. Então é isso, né, pessoal? Oportunidade é o que não falta e bora pro episódio de hoje. Pega o café, coloca o fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. Então vamos começar com o direito internacional. A Corte Especial do STJ negou a homologação de um ato feito por tabelião na França sobre declaração de espólio e execução de testamento particular, com efeitos sobre bens no Brasil. O tribunal destacou que a homologação permite efeitos internos a atos estrangeiros, mas não quando o conteúdo invade matéria de competência exclusiva da justiça brasileira. As herdeiras sustentaram que o ato francês cumpria os requisitos e não afrontaria coisa julgada, soberania nacional ou ordem pública. Alegaram também que havia concordância expressa entre elas e que, por isso, seria possível homologar sem ação prévia no Brasil para registro do ato extrajudicial. Para o relator, ministro Og Fernandes, o pedido ia além de formalidades. Buscava confirmar testamento particular e viabilizar a partilha de bens situados em território nacional. E pelo CPC, confirmar testamento particular e conduzir inventário e partilha no Brasil é reserva de jurisdição, competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira, ainda que o autor da herança seja estrangeiro ou more fora. O STJ ainda afirmou que o consenso entre herdeiras não elimina o controle judicial brasileiro sobre a regularidade do testamento e dos atos sucessórios. A orientação é levar eventual acordo ao juízo nacional competente, que fará essa análise e definirá a via adequada. O processo corre em segredo de justiça, sem número divulgado. Mas e aí, você sente que o seu escritório decide mais no feeling do que nos números? E todo advogado já viveu isso. Dado demais, planilha espalhada e, no fim, decisão importante tomada na intuição. Só que chega uma hora em que crescer sem estratégia deixa de ser vantagem e acaba virando um risco. E é exatamente aí, Cibele, que entra a Digicontes. Ela transforma seus dados contábeis e financeiros em informação clara, organizada e estratégica, feita para quem precisa decidir com segurança jurídica e visão de negócio. Na prática, é menos improviso e mais controle, menos incerteza e mais previsibilidade, porque a advocacia também é gestão inteligente. E para conhecer a Digicontes e profissionalizar suas decisões, basta clicar no link que está aqui na descrição. E vamos voltar com o direito penal. O STF consolidou o entendimento de que a prática sexual com menores de 14 anos configura estupro de vulnerável de forma objetiva. Para a corte, o consentimento da vítima, a existência de vínculo afetivo ou a vida sexual pregressa são juridicamente irrelevantes e não afasta a tipicidade do crime, conforme o previsto no Código Penal. Essa orientação rebate decisões que tentam relativizar a vulnerabilidade, como um caso recente no TJMG em que um homem foi absolvido por manter um relacionamento público com uma menina de 12 anos.
Para o Supremo, o Judiciário não pode ignorar o marco legal de idade baseado em contextos sociais ou na aceitação familiar. Normativamente, o artigo 217-A, parágrafo 5º, reforça que a punição ocorre independentemente da vontade do menor. O STF entende que institutos civis, como a união estável, não podem ser usados para validar a relação, já que a capacidade para consentir é um pressuposto legal inexistente abaixo dos 14 anos. Esse rigor jurídico se fundamenta no dever de proteção integral do artigo 227 da Constituição. Ao fixar essa tese, o STF limita flexibilizações interpretativas em instâncias inferiores, garantindo que o critério etário seja respeitado como um limite absoluto de proteção prioritária a crianças e adolescentes. E vamos agora com o direito processual penal. O presidente do STF, Edson Fachin, arquivou a arguição de suspeição que tentava afastar Dias Toffoli da relatoria do inquérito ligado às investigações sobre supostas fraudes no Banco Master. O arquivamento foi registrado em 21 de fevereiro de 2026, mas Toffoli já tinha saído do caso em 12 de fevereiro. Segundo a cobertura, a mudança veio após reunião interna convocada por Fachin, depois de a PF entregar um relatório ao presidente do STF com menções a Toffoli em mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, o dono do banco, num aparelho apreendido na investigação. Com a saída, a relatoria foi redistribuída por sorteio eletrônico e passou ao ministro André Mendonça. A suspeição é o incidente usado para questionar a imparcialidade do julgador. Depois da reunião de 12 de fevereiro, os ministros divulgaram nota dizendo que não era caso de reconhecer suspeição e registrando a validade dos atos praticados por Toffoli enquanto relator, com referência ao artigo 107 do CPP e ao artigo 280 do Regimento Interno do STF. As reportagens também mencionaram questionamentos sobre a aquisição, por fundo ligado ao banco, de participação no resort Itaiaiá, no Paraná, atribuída a familiares do ministro. Toffoli afirmou que foi sócio da empresa vendedora, negou ter recebido valores de Vorcaro e disse não ter relação pessoal com o banqueiro. Assim, o incidente se encerra e o inquérito segue com um novo relator. E ó, pessoal, um recadinho super importante. Lembrando que lá no perfil da Expo Direito Brasil tá tendo um post perguntando sobre qual é o melhor podcast jurídico. E nessas pessoas comentam o podcast que elas acham que merece esse prêmio. No episódio passado a gente já pediu, caso vocês achem que a Lolerer merece esse prêmio, para ir lá no post e comentar. Eu já até vi, inclusive, aqui, que várias pessoas apareceram e comentaram lá o perfil da Lolerer, que inclusive é @lo.lerer. Caso você ainda não tenha comentado e queira ajudar, por favor, vá lá e comente. Peça amigos para comentar, porque esse tipo de visibilidade é muito importante para o programa. A princípio, esse post é só para selecionar os podcasts que vão concorrer ao prêmio. Então, quanto mais comentários de pessoas diferentes, melhor, tá bom? Não adianta ficar comentando várias vezes o Lolerer, que inclusive o comentário pode ser desclassificado. Então, por favor, nos ajude nessa empreitada e quem sabe ganhar o primeiro prêmio aqui do podcast. O link do post vai estar aqui na descrição. E no direito constitucional, o STF decidiu que o limite legal de anuidades previsto para conselhos profissionais não se aplica à OAB. O entendimento foi unânime no agravo em recurso extraordinário 1.336.047, com repercussão geral, tema 1180, em julgamento no plenário virtual encerrado em 13 de fevereiro de 2026. A controvérsia veio de ação de um advogado contra a OAB-RJ. Na Justiça Federal, a anuidade tinha sido limitada ao teto de R$ 500, com base no artigo 6º da Lei 12.514 de 2011, que regula contribuições devidas a conselhos profissionais. A OAB-RJ recorreu ao STF para afastar essa aplicação. Prevaleceu a distinção sobre a natureza jurídica da OAB. No voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, a Corte afirmou que as contribuições anuais da advocacia têm regramento próprio no Estatuto da Advocacia, Lei 8.906 de 1994. O STF também destacou que a OAB exerce funções institucionais além da fiscalização profissional, incluindo defesa da ordem constitucional e participação em estruturas do sistema de justiça. O tribunal pontuou que conselhos federais integram a administração pública e se submetem ao regime de direito público. Por isso, suas contribuições podem se enquadrar no artigo 149 da Constituição. Já a OAB foi reafirmada como um ente autônomo e independente. A tese fixada foi que o artigo 6º, inciso 1 da Lei 12.514 de 2011 não alcança a OAB e as anuidades seguem o Estatuto da Ordem.
E no direito parlamentar, o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, anunciou ontem, na segunda-feira, que vai recorrer ao STF para tentar reverter a decisão do ministro André Mendonça, que desobrigou o banqueiro Daniel Vorcaro de depor. A oitiva estava marcada para o mesmo dia e foi barrada por habeas corpus. A CPMI investiga suspeitas de descontos indevidos em benefícios previdenciários e pontos ligados ao crédito consignado. A notícia registra que o Banco Master tinha acordo de cooperação técnica com o INSS para operar consignados e que Vorcaro foi convocado para esclarecer suspeitas de prejuízos a beneficiários. Viana disse que o senador pediria a Mendonça que reavalie a medida e afirmou que a ausência prejudica e atrasa as apurações. Ele também mencionou que, se a decisão cair, pode avaliar condução coercitiva em caso de novo não comparecimento. No pano de fundo, CPIs e CPMIs têm poderes de investigação do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, mas têm limites por garantias como o direito de não autoincriminação. A notícia aponta discussão sobre o status de Vorcaro, investigado na PF e tratado como testemunha na CPMI, e como isso influencia o dever de comparecer e as salvaguardas aplicáveis. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias constitucionais e administrativas. A Resolução CNJ 547 de 2024 reduziu o acervo de execuções fiscais de 26,5 milhões para 16,5 milhões até dezembro de 2025, com 6,24 milhões de baixas no mesmo ano. A política prioriza a cobrança prévia e protesto da CDA nos termos do tema 1184 do STF. O ministro Flávio Dino, do STF, concedeu liminar que suspende parcialmente a eficácia da lei paranaense que autoriza a privatização da Celepar, em ação proposta por PT e PSOL, apontando risco à proteção de dados. Determinou relatório de impacto a ser submetido à ANPD e paralisou atos administrativos até deliberação do plenário. O órgão especial do TJ Goiás, por unanimidade, confirmou a constitucionalidade do artigo 5º da Lei Estadual 14.237 de 2002 e manteve no concurso da Polícia Penal a reserva de até 20% das vagas para mulheres, rejeitando a arguição incidental e preservando as regras do edital. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E vou te contar, viu, Cibele, quantos comentários. Na edição passada já foram vários, eu fiquei vários minutos aqui agradecendo a todo mundo, mas a gente vai agradecer de novo, porque a participação de vocês é muito importante para nós. Eu quero agradecer ao Reinaldo, a Miriam, a Natália, Cibele, que falou aqui que fez uma boa prova e eu ainda tô aguardando o resultado, viu, Natália? Ana Laura, Carol, Bela, Adriele, Eric, Amoran, Luiz, Gisele, Shirley, Júlia, Diogo, Felipe, Maurinho, Ana Bia, Natana, Leonesser, Wesley e Giovanni Falcão. Muito obrigado a todos que participaram. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar com 5 estrelas. Aproveitem também para se inscreverem na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.leria, que isso também ajuda bastante. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.